com vocês? Quem me conhece, quem me acompanha aqui no canal sabe que toda quarta-feira às 11h11 tem vídeo e quarta-feira passada não teve vídeo. Então eu queria pedir desculpa pra vocês. Quem não me acompanha no Instagram não sabe o que tá acontecendo, porque eu tenho postado muito lá. Inclusive vou colocar o Instagram aqui embaixo pra vocês seguirem. Eu me machuquei as costas e aí eu resolvi dar um tempinho de gravar e ficar só por lá porque tá complicada aqui a situação. Eu ainda tô com dor, mas eu tô sob o efeito de remédios fortíssimos agora, então eu tô conseguindo ficar em pé aqui em frente à câmera. E queria aproveitar um tempinho pra poder tonalizar o cabelo e conversar com vocês. Então esse vídeo aqui vai ser pra mostrar como eu tonalizo meu cabelo com a cor de sempre, pra ele ficar com esse tom assim de marrom. E essas mechinhas aqui, é claro, eu puxo separadamente, mas hoje eu não vou puxar mechinha, tá? Eu não tenho necessidade, eu acho que meu cabelo já tá bem iluminado. O que eu quero mesmo é tonalizar a raiz, ó, que tá bem grande já fazem 6 meses que eu tonalizei o cabelo, 6 ou 7 meses. E aí eu quero fazer de novo aqui pra vocês verem, tá? No dia que eu for puxar mechinhas, eu faço também um vídeo puxando mechinhas, tá bom? Então eu vou separando as mechas, fazendo tudo que eu tenho que fazer e aí, enquanto isso, eu vou batendo um papinho com vocês, tá bom? O processo de tonalizar o meu cabelo não é complicado, apesar de eu ter muito cabelo, eu não faço grandes coisas assim super complicadas não, até porque eu não sou profissional. Mas o que eu procuro fazer pra organizar o processo, pra facilitar pra mim mesma, é separar, né, em mechas. Eu costumo separar em 3 ou 4. Meu cabelo tá limpo. Inclusive ontem eu fiz pré-shampoo. Na verdade eu não lavei. Eu fiz tipo um no-poo e finalizei depois. E aí eu tô com as coisinhas aqui também pra prender o cabelo. E aí hoje eu resolvi que eu tô com esse tempinho pra poder tonalizar ele logo, porque o verão tá chegando e eu gosto de ter o meu cabelo marrom, né, no verão. Eu não gosto de ter o meu cabelo muito escuro. Ultimamente eu tô gostando dele assim, dessa cor, marrom. Ele fica um chocolate mesmo, um marrom bem frio. E eu quero mostrar também o que que eu faço, qual que é a tonalidade que eu uso pra ele ficar nesse tom frio. Eu tô com as coisinhas tudo preso aqui na minha camiseta. Pra poder prender. Aí aqui atrás eu costumo fazer uma divisão só, ó. Aí eu vou pegando rapidinho aqui, só vou passando e pronto. Não é um processo demorado. Pra quem não me acompanha aqui no canal e não tá interessado no meu bate-papo, eu já vou falar logo qual é a cor, porque aí se você não quiser nem ver o vídeo todo, eu vou falar qual que é a cor que eu uso pra poder tonalizar, pra chegar nesse tom. Mas lembrem-se que eu puxo mechinha também de vez em quando. Aqui atrás, inclusive, ele tá bem marrom, porque eu não puxo mecha por dentro do cabelo, é mais por fora pra iluminar. E aí eu uso essa tinta aqui, na verdade não é uma tinta, é um tonalizante da Schwarzkopf, ó. E aí o nome dela é Natural and Easy. Não, na verdade ela é uma tintura assim, porque tá escrito aqui, ó, Nourishing Permanent Coloration. Então quer dizer que é uma tinta assim. Mas só que ela tem azeite de oliva, ela tem água de lavanda e ela é bem naturalzinha, assim, né? Em termos de tintura permanente, ela é bem naturalzinha. Ela não danifica tanto o meu cabelo e ela não tem um cheiro muito forte. E a grande sacada pro meu cabelo ficar assim, ó, marrom, chocolate, pra ele não ficar puxado pro vermelho, porque essa tinta aqui ela vai clarear o meu cabelo, né? E o meu cabelo clareia pro vermelho. Então, a grande sacada aqui é usar essa tonalidade aqui, ó, que é o 533. E aqui tá em sueco, né, e em norueguês, que é o Ask Blonde, que é tipo Ash Blonde, é o louro acinzentado. 533. Se você não achar aí uma coloração onde você mora, por esse nome, louro acinzentado, que é muito difícil, porque essa é uma cor básica, o número é 533, tá? Então eu costumo usar essa, porque meu cabelo nunca, jamais, sem clarear antes com uma água oxigenada e
um blonde, uma coisa que seja, nunca vai ficar da cor da caixinha. Mas eu já conheço meu cabelo e eu sei que se eu usar essa tinta aqui, que é loiro acinzentado, o meu cabelo vai ficar marrom desse tom aqui. Que eu não sei se tá dando pra imprimir bem na câmera, mas eu vou chegar perto, ó. Tá vendo? Até quando a luz bate atrás dá pra ver que é um marrom puro. Não é um marrom avermelhado. Eu não gosto de cabelo puxado pro vermelho. E o meu cabelo clareia naturalmente pro vermelho. E aí, as mechinhas eu não vou puxar hoje, por quê? Porque eu acho que danifica muito o cabelo ficar puxando mecha sempre. E porque eu não faço questão de ter mecha da raiz até as pontas. Até porque quando eu tonalizo, eu não tonalizo da raiz até as pontas. Eu sempre deixo 1 ou 2 dedos. Porque eu gosto da minha raiz da cor natural. E aí começa o marrom e depois fica aquelas mechas assim pra fazer uma brincadeira e iluminar o rosto. Mas hoje eu já vi que eu tô com mais da metade do meu cabelo ainda com as mechas. Então eu acho que não tem necessidade nenhuma de puxar mecha. E é muito trabalhoso também fazer tudo no mesmo dia. E eu não tô com paciência. Então eu vou tonalizar mesmo, só tonalizar. Eu não costumo desembaraçar o cabelo. Eu só vou separando as mechas bem no olhômetro, gente. De qualquer maneira. E aí, na verdade, eu vou começar assim, ó. Isso daqui é um olhinho, um siliconezinho da Ozzy. Inclusive, esse daqui é de Hemp Seed. Muito velhinho já. Só que eu comprei um outro que eu gosto muito mais, então esse aqui eu vou gastar pra ele acabar. Eu pego assim e passo nas pontas. Porque agora eu só vou passar a 2 dedos da raiz essa coloração. E as pontas, na hora que a gente lava o cabelo, o produto escorre para as pontas e acaba dando aquela danificada, porque as pontas já são a parte mais seca, né, do cabelo crespo. Então eu já passo, porque o silicone ele impermeabiliza, né, o cabelo. E aí ele já dá aquela protegida. É a mesma coisa que muita gente faz quando passa vaselina nas pontas do cabelo. Ou aquelas pastinhas, sabe? De reparador de pontas, que são feitas basicamente de vaselina. Eu esqueci dessa parte, então eu vou soltar o cabelo de novo pra poder fazer. Eu me lembro que quando eu relaxava o cabelo eu fazia isso também, pra proteger as pontas na hora da lavagem. É bom também porque na hora de pentear vai ser bem mais fácil, né? Na hora que eu terminar de lavar o cabelo, essas pontas aqui elas vão desembaraçar com muito mais facilidade. Pronto, só enrolar. Colocar 2. Porque a piranha eu prefiro usar aqui na parte de trás, que ela é mais fácil de agarrar quando a mão tá molhada. Eu prefiro usar ela na parte de trás do que pegar esse rosinha aqui. E uma coisa também que eu não falei... Ai, tá gravando. Uma coisa também que eu não falei é que no verão, como eu tenho essas mechinhas, ó, que vocês estão vendo, que estão iluminadinhas já, elas vão abrindo ainda mais no verão. E o meu cabelo também vai abrindo mais no verão. Então, o momento ideal de tonalizar pra mim é agora. Por quê? Porque eu quero que o cabelo fique um pouco mais aberto para esse tom que já tá nas pontas. E eu sei que no dia e na semana que eu tonalizo, né, que eu pinto, o cabelo não fica num marrom muito legal. Ele fica um marrom bem fechado, bem acinzentado mesmo. E aí eu vou contando com o poder do próprio sol para me ajudar a clarear mais ainda. Agora eu vou colocar minhas luvas. Eu uso a luva que tiver, mas essas aqui eu tinha em casa, então eu costumo usar a da caixinha mesmo. Mas ela é mais larga um pouco, às vezes dá uma manchada no rosto. Aí essa tinta aqui é como qualquer outra. Vem a bisnaga da cor e vem essa quantidade aqui de 60 ml de água oxigenada. Aí eu vou fazer aqui dentro mesmo, normalmente.
E aí, gente, pra quem me acompanha aqui, tá curiosa, quer saber, né, o que foi que aconteceu? Na verdade, eu não sumi por muito tempo, foi só uma semana que ficou sem vídeo. Mas eu tive um problema sério na coluna. Não sei ainda o que é, porque eu fui à médica, né? Fui parar na emergência. Mas a médica não fez nenhum exame, além de exames assim físicos, de levantar, baixar minha perna, de verificar o meu reflexo e tudo mais. Na verdade, eu acho que ela queria saber se eu tava tendo uma crise renal, vesícula, alguma coisa do tipo. E aí não foi diagnosticado nada porque não foram feitos exames, né? A emergência aqui no hospital, aqui na Suécia, é uma maravilha, pra não dizer o contrário. Viva o SUS! E o final das contas é que eu tomei uma injeção intramuscular e recebi uma receita com um monte de remédio, entre eles paracetamol, que é o classicão aqui que eles dão no médico. Mais um dos remédios é a clorzoxazona, se eu não me engano se chama assim, e é um remédio muito forte. E aí eu tô tomando junto também. Mas não é só esse que eu tô tomando, não. São 3 remédios aqui. Um deles eu esqueci o nome agora. Mas são remédios pra coluna. Enfim, eu não sei o que eu tenho. Nesse momento aqui que eu tô falando com vocês, tá doendo um pouco a minha lombar. A minha dor é na lombar. Mas eu aguento ficar em pé, porque eu também acho que é importante eu forçar essa coisa de me movimentar um pouco. Não adianta só eu querer ficar sentada nem deitada, porque a dor só vai piorar. Então eu resolvi gravar o vídeo aqui pra vocês pra falar isso, né? Que eu machuquei e também falar das coisaradas todas que estão acontecendo, porque eu me machuquei no estágio. O meu estágio, o primeiro estágio do meu curso de assistente de enfermagem aqui, ele é um estágio de 4 semanas. E aí eu comecei a fazer o estágio e já no segundo dia de estágio eu já tava fazendo tudo. Tudo que uma pessoa que trabalha na empresa faz, eu tava fazendo. Só que aqui não é assim que funciona. O estagiário, ele fica como se fosse um fantasma quando é assistente de enfermagem, tá, gente? Ele fica como se fosse um fantasma na sala. Ele fica só olhando, observando tudo que ele pode, 3 semanas, e na última semana ele começa, né, a praticar. E a pessoa que é responsável pelo estagiário, ela vai escrevendo, né, no formulário do estagiário, e aí, como é que a pessoa tá, se a pessoa tá prestando atenção, se tá fazendo tudo direitinho, enfim. E como eu falei, né, pra pessoa que era responsável pelo estágio, que eu tenho experiência na área, porque eu trabalhei do ano passado até janeiro desse ano, meninas, ela me colocou pra trabalhar mesmo, como se eu fosse uma funcionária normal da empresa. E aí aconteceu o que aconteceu. Essa menina que era minha responsável do estágio, que aqui chama tipo handledare, que é como se fosse a pessoa que é responsável por preencher o meu formulário, né? E me olhar e ver se eu sou uma boa trabalhadora, se eu sou uma boa estagiária, enfim. E me aprovar ou reprovar no final, que é o X da questão. Essa pessoa, ela ficou doente, afastada por uma semana da empresa. E nessa semana que ela ficou afastada, me colocaram para trabalhar com outras pessoas. Porque eu tava realmente trabalhando, não tava estagiando. Então o que acontece? Era mais benefício para a empresa me manter fazendo o estágio, mesmo que essa mulher que era responsável pela minha documentação estivesse doente, mas que eu ficasse fazendo com outra pessoa da empresa, porque eu estava trabalhando. Então, para eles era melhor me ter lá e trabalhar de graça do que simplesmente me mandar para casa e falar, ó, espera ela voltar para poder tu terminar o estágio. E melhor pra mim também, né, gente? Porque aí eu não ia me atrapalhar no meu estágio, eu ia poder continuar o estágio e depois simplesmente terminar e ir embora pra casa. Ah, mas aí o que aconteceu? Nesses dias que eu fiquei trabalhando com outras pessoas, eu trabalhei um dia com uma moça que foi muito simpática comigo, inclusive não tinha muita coisa pra fazer nesse dia, aí eu pude estudar pra prova que eu tinha que fazer, eu levei meu computador, pude estudar pra prova, e aí nós batemos papo, foi muito legal e tal. Mas um outro dia eu trabalhei com um moço. E no dia que eu trabalhei com esse moço, a gente foi para um cliente
que não vem ao caso aqui falar todos os problemas do cliente, porque é uma questão de ética, né? E uma questão também que é um crime você ficar falando sobre o que você faz no seu trabalho aqui, quando você trabalha como cuidadora de idosos, assistente de enfermagem, enfim. Não pode ficar falando. Então, obviamente, eu não posso ficar dando detalhes. Mas, resumindo, o meu cliente, o nosso cliente, né? Porque éramos 2 trabalhando com ele, sentou na cadeira de rodas e foi pra sala. E aí ele foi pra sala, ele tem um problema de equilíbrio, mas ele não é paraplégico, ele não tem um problema assim que faça com que ele necessite que as pessoas levantem ele, nada. A gente só dá um auxílio. Então, porque ele tem uma cama normal, sem elevação, ele não tem nenhuma aparelhagem de elevação no quarto dele, na casa dele, nada disso. Ele tem um problema de equilíbrio e aí a gente tem que dar só um auxílio quando ele precisa, porque ele consegue levantar sozinho, a gente só pega ele assim por baixo do braço de leve e senta ele na cadeira. Mas nesse dia ele sentou na cadeira de rodas e foi pra sala. E aí ele almoçou e nesse meio tempo do almoço chegou uma pessoa que era para entregar uma nova cadeira de rodas, porque a cadeira de rodas dele estava com problema. E aí ela falou pra gente, por que esse cliente, ele está dormindo nessa cama aí, que tá aqui no quarto dele, sendo que ali no outro quarto tem uma outra cama que tem elevação e que tá cheia de pacote de fralda em cima. E nesse caso, quem tem responsabilidade por saber, né, se a cama do cliente está certa, se o cliente está usando o material necessário que ele tem que usar para ele, isso tudo quem tem que saber é a pessoa que é responsável pelo cliente. Tem sempre uma pessoa da empresa que geralmente, se o cliente for dela, se ela que vai lá todos os dias e cuida do cliente, da medicação e tudo mais, é ela que tem que saber, né? Sobre todos os aparatos que o cliente tem ou deixa de ter. E essa pessoa justamente é a pessoa que é responsável pelo meu estágio e que estava doente no dia. E eu tava lá com uma outra pessoa que tava só pra cobrir essa mulher, que era esse cara. E aí, esse cara não sabia responder, porque ele também era novo na empresa, eu muito menos, porque eu sou só uma estagiária. E aí ele falou, tá, mas então tudo bem, então a gente troca a cama. E eu, né, gente, querendo ser aprovada pro meu estágio, uma reles estagiária, falei, vamos lá, vamos que vamos, mão na massa, vamos trocar a cama. Troquei a cama, ajudei ele a trocar a cama. Gente, a cama super pesada. E a outra cama também, do quarto, que tava no quarto do cliente, super pesada. Enfim, maior fuzuê lá pra gente poder trocar a tal da cama. Trocamos. Aí a mulher foi embora, tchau, muito obrigada, não sei o que, e a gente ficou lá. Aí o cliente terminou de almoçar e falou, eu quero voltar pra cama. E a cama dele já tava trocada, né, a esse ponto. E aí, quando a gente foi levantar o cliente da cadeira de rodas, ele falou, não tenho força no joelho pra levantar. E o cliente tem 2 metros de altura e ele é bem cheinho, assim, ele não é gordo, mas ele é um cara muito alto e muito grandão. E aí, a gente ficou meio que sem o que fazer, né? Porque não tinha como levantar o cliente, ele não tinha força no joelho e a gente não podia simplesmente ir embora, porque tava acabando o nosso tempo ali na casa dele. A gente não podia simplesmente ir embora e deixar o cliente sentado na cadeira de rodas. E ele não tinha absolutamente nenhum aparato, gente, pra ajudar ele a levantar. Aí, esse meu colega, né, de trabalho falou pra mim, olha só, você vai ter que me ajudar a levantar ele. E eu vi que o cara também tava todo atrapalhado. E eu sei a técnica de levantar, mas, gente, não adianta. Pode ser a técnica que você quiser. Se você não tiver os aparatos necessários, você vai acabar fazendo uma besteira. E o mais importante naquele caso ali era não deixar o cliente cair no chão, né? Porque a coisa ia piorar ainda mais. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei do lado, tentando segurar ele por baixo do braço, e o meu colega de trabalho ficou na frente. Sendo que não dava pra levantar o cara. Não dava, gente, não dava. Ele era muito pesado. E como eu tava do lado, tentando tirar ele da cadeira de rodas e o outro na frente,
eu fiz muito esforço. E eu não tinha posição, porque o quarto do cara também era pequeno. Eu não tinha posição para poder ficar em pé ali para tentar levantar o cliente. Ai, resumo da ópera. Depois disso tudo, fomos pra casa, deixamos ele lá sentado, fomos pra outra casa de uma outra cliente, e aí falamos pra ele, né? Liga pro alarme, porque nós não conseguimos levantar você e você não pode simplesmente ficar sentado aí na cadeira. Você tem que ligar pro alarme, porque ele tinha um alarme no pulso, e pedir pro alarme vir pra te ajudar. Aí ele ligou pro alarme e a gente foi pra casa do outro cliente. Quando a gente chegou na casa do outro cliente, o telefone do meu colega de trabalho tocou. A gente queria saber por que você deixou o cliente sentado na cadeira de rodas e foi embora. Aí ele explicou, olha, porque não tinha como levantar o cliente. Não tinha como, ele não tem nenhum aparato de ajuda para que ele seja levantado e ele é muito grande, muito pesado, não teve como. Ele não tinha força no joelho para se levantar sozinho e a gente não teve como ajudar ele. Aí o pessoal do escritório falou com ele, olha só, deixa a Mariana aí onde ela tá e volta e ajuda ele, porque a gente vai mandar um outro homem e você vai ter que ajudar ele, porque o pessoal do alarme não é responsável por isso, é você que é. Tá errado, tá, gente? Não é não. A gente não é obrigado a ajudar o cliente a levantar quando a gente não tem aparatos para ajudar o cliente a se levantar, porque a gente pode até deixar o cliente cair no chão e dar um problema maior. Mas esse cara acabou de começar a trabalhar na empresa, né? Escutou e foi. E aí, ele voltou lá e eu fiquei lá, sentada na casa da outra cliente, esperando ele voltar. Quando ele voltou, ele falou que o cara foi lá ajudar ele, outro colega de trabalho, que eles conseguiram e tal, porque o alarme não quis tomar responsabilidade. Obviamente, porque o alarme também não leva nenhum tipo de lift, nenhum tipo de aparelhagem. Eles também não tinham como levantar o cara. Então era um jogando a culpa pra cima do outro. E aí, tudo bem. Terminei o meu dia de trabalho e fui embora pra casa. Isso foi numa quinta-feira. Quando foi na sexta de manhã, eu já acordei e não conseguia nem me virar da cama. Aí eu já liguei pro trabalho e falei, olha, tô doente e não vou. No momento, eu acho que no telefone eu falei que tava doente. Eu não falei o que era exatamente, mas eu falei, estou doente e não vou poder ir. Porque eu tava com muita dor nas costas. E aí eu já comecei, né? A preocupação, a raiva, porque eu sei que se eu machucar as costas eu não posso fazer exercício físico. Aí eu tenho que ficar encostada em casa, eu sou uma pessoa muito ativa, eu não gosto de ficar parada. Um monte de coisa da vida pra fazer, eu me mudei pra casa do meu noivo. E assim, resolvendo um monte de coisa de apartamento, fazendo mudança e tal. Me mudei assim, de boca, né? Porque ainda tem um monte de coisa no meu apartamento, então tô fazendo a mudança ainda. E aí, elas aceitaram, tudo bem, você tá doente, não precisa vir trabalhar. E eu achei que era só aquilo ali mesmo, só aquele dia ali. Mas aí passou pra próxima semana e eu achei que tava bem, ainda tava com um pouquinho de dor, fui pra academia na segunda-feira. Quando eu voltei da academia, eu tava bem também. No dia seguinte já não tava conseguindo mais andar. Já tava com muita dor também. Muita, 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 muita dor. Ou seja, eu tinha me lesionado no estágio naquele dia, não tinha me recuperado e fui pra academia de novo. E aí só piorou a situação. E aí eu vi que o negócio era sério. Aí eu fui sentindo a dor escalar, eu não conseguia me mexer, não conseguia andar direito. Desculpa. E aí o que eu fiz? Fui pra emergência. Fiquei, né, sem ir pro estágio esses dias todos. Expliquei lá o que era, falei com a escola também, que por sinal não me atendeu prontamente, porque eles demoraram muito pra poder me retornar. Depois que eu falei que tava com um problema, eles demoraram bastante pra me retornar. Mas, enfim, tá todo mundo ciente agora do que aconteceu. E aí eu fui parar na emergência, que também é uma bosta, porque quem conhece a Suécia, quem já precisou do hospital aqui, sabe que é uma merda. Você chega no hospital, fica horas esperando, tem que pagar o hospital, se você não tiver já excedido a cota, né, do ano, porque tem uma cota também.
Acho que você tem que gastar tipo 2.000 e pouco no hospital pra poder começar a ser de graça. E eu não gastei isso tudo no hospital. Então eu cheguei lá, tive que pagar 100 e poucas coroas e ficar esperando um tempão. E no final das contas, nenhum exame foi feito em mim. Só um exame físico, que a médica ficava lá botando minha perna pra cima e pra baixo, passou um negócio embaixo do meu pé pra ver se eu tinha reflexo, ficou passando a mão na minha perna pra ver se eu tinha sensibilidade. E no final me deu a triste notícia que ela queria me passar paracetamol e mais uns remédios que já tinham na minha receita de antes. Porque eu já tinha reclamado antes no médico online, né? No aplicativo, que eu tava com dor, e ele já tinha me receitado os remédios que ela me receitou. E além do paracetamol, que só me dá raiva demais ouvir falar de paracetamol, porque paracetamol é um remédio de receita liberada, que qualquer pessoa pode ir na farmácia comprar um paracetamol. Não precisa ir na emergência, enfrentar fila, gastar dinheiro pagando médico para poder comprar paracetamol. Eu vou dar uma pausa de 1 segundinho, porque eu deixei cair tinta no chão, senão vai manchar. E aí, final das contas, voltei pra casa com a receita, né? Comecei a tomar, meu noivo comprou remédio pra mim. E aí tô tomando os remédios. Agora eu recuperei já os meus movimentos em questão de poder ficar em pé, porque eu não tava conseguindo ficar ereta. Eu tava igual uma velha entravada. A minha coluna lombar estava inchada, ainda tá um pouco inchada, mas eu não estava conseguindo ficar ereta. A minha barriga ficou com uma forma totalmente esquisita, porque parecia que eu tava com um negócio estranho na minha coluna e era muita dor. E agora que eu tô começando a sentir um pouquinho mais de força, porque a questão era essa, eu não tava sentindo força na minha lombar. Era como se toda vez que eu precisasse engajar o meu abdômen e a minha lombar, a lombar gritasse: para, eu não aguento essa pressão, eu não aguento esse peso. Deitar de barriga pra cima não tava dando, porque pegava muita pressão em cima da lombar. Não tava dando pra fazer alongamento. Isso tudo tava muito difícil pra mim. E agora que eu tô tomando remédio, eu tô começando a sentir um pouco menos. Mas ainda estou com muita dor. Em relação ao que é uma pessoa estar saudável sem sentir dor nenhuma, eu tô sentindo bastante dor, porque eu ainda tô com meus movimentos bem limitados, gente. Aqui vai manchar um pouquinho, ó. Pegou muito perto da raiz. Às vezes acontece de eu deixar pegar demais na raiz. É isso que é bom também, porque assim, eu tô pintando o cabelo pra ele ficar bom mesmo daqui umas 3 semanas. E daqui umas 3 semanas o cabelo vai crescer um pouco, né? Então não me preocupo tanto assim, porque eu sei que tem tempo ainda. Não vai dar errado. A frente do meu cabelo, gente, tá muito ressecada e rígida, sabe? E eu percebi o que é. É porque eu tava usando um spray que tem aqui, de desembaraçar o cabelo, que chama Gliss. E ele tem queratina. E o que eu tava fazendo? Quando eu tava usando o cabelo preso, preguiça de pentear, de lavar, eu tava passando muito desse spray da Gliss na frente do cabelo pra poder umidificar. E passando aquela escova tipo de cavalo em cima. Aquela escova que a gente usa que tem cerdas curtas, que é bem dura, que é só pra botar o frizz pra baixo. E a queratina, ela deixa o cabelo muito rígido. E o meu cabelo na frente, ele já é muito ressecado, né? Porque eu uso ácido no rosto. Essa região aqui, ó, todinha da frente. Eu uso ácido no rosto, lavo o rosto com produtos bem fortes. E aí isso tudo pega no meu cabelo. Nos meus cabelinhos na frente. Então, geralmente, o meu cabelo na frente mesmo, ele é todo quebrado e muito, muito, muito ressecado. É a parte mais ressecada que tem do meu cabelo. É na frente. Aí, gente, é isso. Me machuquei, tô tomando remédio, tá difícil, não tô indo pra academia, tô pirando já nessa questão, porque eu sou ativa sim, gosto muito de malhar, tô me alimentando bem todos os dias e quero ficar com o meu corpo do jeito que eu gosto. Mas sem malhar fica difícil, né? E falei com a escola, aí amanhã, segunda-feira, eu tenho... Como é que se fala, gente? Fisioterapeuta,
que eu já tinha marcado horário antes de ir parar na emergência do hospital. Eu já tinha marcado horário, mas não deu tempo de esperar, porque a dor era muito grande. E aí amanhã eu tenho a fisioterapeuta, vou perguntar pra ela o que fazer, ver se ela me passa algum exame, já que a médica da emergência não me fez nenhum exame, nenhum raio-x, nem nada. E na terça-feira eu vou falar com a escola, porque a escola tem um seguro pro aluno, e eu quero que eles acionem o seguro, porque eu me machuquei dentro do estágio, então é responsabilidade da escola, que eu me machuquei como estudante. Não, eu não sou funcionária da empresa, então a responsabilidade é da escola, entendeu? E aí vê, né, gente, o que vai ser feito, porque do jeito que tá não dá pra ficar. Nessa injustiça aí que eu passei, não dá pra ficar. Primeiramente que não era pra eu estar trabalhando, né? Era pra eu estar fazendo estágio. Inclusive eu tive até a oportunidade de pegar uma vaga de emprego nessa empresa, mas sinceramente eu nem sei se eu vou poder, porque agora eu já comecei a pensar no que eu vou fazer da minha vida em relação à carreira, porque eu tava fazendo estou fazendo, né, curso de auxiliar de enfermagem, tava com ideia de fazer enfermagem depois, mas se eu ficar tendo crise de coluna desse jeito, se eu ficar tendo esses problemas na coluna, eu não vou poder trabalhar dessa forma, eu não vou poder trabalhar em pé, eu não vou poder trabalhar virando cliente pesado, não vou poder trabalhar assim, com o meu corpo, dessa forma, entendeu? Eu vou ter que ver uma outra área pra eu poder trabalhar, porque eu não tenho condições, gente. A coluna, vocês sabem, é muito importante, você não pode simplesmente contar que um dia tá bem e no outro você tá cheia de dor, e aí você não consegue trabalhar, e aí tu faz o quê? Tu já vai conseguir um emprego falando pro teu empregador, eu tenho problema sério de coluna. Quem é que vai te dar a vaga de emprego? Ninguém. É por isso que eu já tô achando que é furada eu querer pegar essa vaga de emprego lá, na empresa onde eu tô fazendo meu estágio. Porque eles já sabem, né, que eu tenho problema de coluna agora. Vendo que eu me machuquei, que eu fiquei dias sem aparecer, eles já vão saber que eu tenho problema de coluna. Ai, gente, é uma bosta, sabia? É uma grande bosta. E aí agora eu fico sem saber o que fazer com essa coisa. Ai, mas Deus proverá, sabe? A gente tem que ter fé. E eu tenho uma dificuldade muito grande quando acontece alguma coisa assim em relação à minha saúde, de ficar parada, sabe? De pensar assim, essa é uma oportunidade que você tem de descansar, de parar pra pensar, de refazer a rota. Eu tenho uma dificuldade muito grande, porque eu tenho dificuldade de pedir ajuda, de ficar dependente de outras pessoas, sabe? Inclusive, eu precisando fazer mudança, precisando fazer faxina no apartamento pra entregar o apartamento. E eu não sei se quem me acompanha, quem tá assistindo me acompanha no Instagram, mas eu conheci uma menina que era minha seguidora aqui na Suécia, que é minha vizinha. E ela me encontrou dentro do mercado e falou, eu sou sua seguidora, tudo bem, não sei o quê. E eu fiquei assim, meu Deus, a menina é minha vizinha, minha seguidora. Eu imaginei que eu postava vídeos, né, que pessoas lá, não sei de onde me viam, mas não que estavam aqui do meu lado, que moravam aqui do meu lado. Eu fiquei muito chocada. E assim, ela virou minha amiga. E ela me ajudou muito, muito. E aí a gente fica vendo, sabe, como que Deus faz as coisas tão bonitas. Gente, eu manchei toda a raiz do meu cabelo nessa parte aqui, ó. Ok, whatever. Eu não viro o cabelo pro lado de cá, tudo bem. E aí a gente vai vendo, sabe, como que Deus faz as coisas de uma forma tão bonita. Uma pessoa que acabou de entrar na minha vida, que tá me ajudando tanto, sabe, gente? E Deus sabendo que eu tenho uma dificuldade tão grande em pedir ajuda, em me colocar vulnerável, colocou uma pessoa que me ajuda de coração, que eu não preciso estar pedindo. Ela que tá o tempo todo me perguntando, sabe? Você quer alguma coisa? Posso ir aí? Não sei o quê. E fazendo tudo de uma forma que se torna mais fácil pra mim. Porque se não fosse assim, se não fosse pela personalidade dela, pelo jeito que ela trata a situação, eu não estaria pedindo ajuda de jeito nenhum, gente. Porque eu acho que é um abuso, sabe? A gente ficar pedindo ajuda das pessoas quando a gente pode dar um jeito de fazer sozinho. Então, assim, é uma bênção muito grande, de verdade, ter encontrado ela. O nome dela é Débora.
Pra quem não me acompanha lá no Instagram não tá sabendo, mas eu postei esses dias, eu botei até nos destaques dos stories, porque foi uma coisa engraçada demais que aconteceu, que eu não tava preparada. E foi uma situação assim que ficou meio engraçada, mas foi muito bonito também encontrar com a Débora, foi muito legal. A gente se tornou grandes amigas, ela é uma pessoa muito especial que eu quero ter na minha vida pra sempre. E aí é isso, gente. Última mechinha aqui que eu tô tonalizando, ó. Por que eu falo tonalizando? Tô pintando, né? Isso aqui não é tonalizante, isso é tintura. Mas enfim, vou fazer a última aqui. Sempre assim, ó. Sempre faço com... Deixo um dedinho de cabelo sem pintar. Manchei aqui também, misericórdia. Tem que ficar um tempo usando o cabelo de lado. Esse que é o problema quando você não é profissional, né? Porque você caga tudo. Ah, mas cabelo crespo. Não estando grudado no meu baby hair, a tinta não fica tão ruim assim não. Porque eu acho feio quando a gente tonaliza ou pinta até a raiz, até o baby hair. Porque aí fica parecendo, eu acho, na minha opinião, essa cor aqui, eu fico parecendo um mico-leão dourado. Porque o cabelo fica meio alaranjado. E não combina comigo pintar até a raiz, fica muito falso, entendeu? Então eu sempre gosto de deixar um pedacinho de raiz sem tonalizar. Sempre tem que ficar um pedacinho de fora. Mas eu acredito que eu tenha finalizado tudo. Essa tinta aqui é do babado, porque ela pinta tudinho com um tubo só. Muito bom, gente. Um tubo só deu pra fazer tudo que eu precisava. Excelente. Agora eu vou pintar do lado de cá, mais um pouquinho. Só pra não ficar sem nada aqui. E aí, geralmente, eu deixo 25 minutos. 25 minutos. E retiro. Vou fazer um coquezinho aqui, ou botar uma piranha. Mas é basicamente isso. Não manchei muito, como vocês podem ver, o meu rosto. É desse jeito aqui que vai ficar. Manchei só a blusa, mas a blusa já tava manchada mesmo, então whatever. Vou botar o timer, daqui a pouco eu volto. Bom, então é isso. No banho eu retirei a tintura do cabelo, lavei com shampoo. Aí utilizei uma máscara de tratamento e usei esse Color Corrector Blondes aqui da L'Oréal Profissional, que eu sempre uso, que é um creminho roxo. Eu uso ele assim, uma vez por semana, de 15 em 15 dias, pra tirar um pouco do alaranjado do cabelo, porque eu gosto desse tom mais frio mesmo. Ou das mechinhas, né, que às vezes elas vão ficando mais alaranjadas. E daí eu vim com um creme de pentear, que é esse aqui da Cantu, que é o Shea Butter Leave-In Conditioner Repair Cream. Esse não é o meu creme de pentear favorito em relação à fórmula dele. Eu acho ele meio pesado, meio oleoso no cabelo. Mas a textura dele é muito pesada. E meu cabelo gosta de creme assim pesado, que ele define bem os cachos. Então eu passei ele mesmo porque eu queria ficar com o cabelo bem bonito aqui, bem cacheado pra mostrar pra vocês. Mas ele pesa muito o cabelo durante a semana, então geralmente eu não escolho ele, tá? Mas tenho aqui, quando ele acabar, eu não compro mais. Enfim, e depois que o cabelo tava seco, seco com difusor, eu vim com esse olhinho aqui da Oribe só pra quebrar as pontinhas. E como vocês podem ver, o cabelo não fica muito claro. Ele ficou marrom, né, com a raiz ainda escura. Ficou um tom de marrom bem fechado. E também como eu vim com esse creminho roxo aqui, ele deu aquela... retirou aquele tom mais alaranjado que fica e fica um tom bem fechado. Mas ele vai clareando com o tempo, com o sol. Então, é isso que eu quero, porque eu já tive problema de corte químico com coisa de clarear cabelo. E cabelo crespo, vocês sabem, já é danificado, já é super ressecado naturalmente, né? Que a oleosidade da raiz tem dificuldade para chegar às pontas, então a gente já tem o cabelo ressecado naturalmente. Então eu prefiro evitar qualquer tipo de problema com química e já faço uma descoloração menos agressiva. Faço mechas muito de vez em quando e clareio de 6 em 6 meses para poder evitar, né, já de danificar mais ainda.
E era isso mesmo que eu queria fazer, eu queria muito falar com vocês aqui e tinha outras coisas pra fazer, que no caso era pintar o cabelo, e aí resolvi fazer tudo ao mesmo tempo. E a história do estágio eu não vou poder falar mais pra vocês aqui agora porque ainda está em processo essa história toda. Mas eu estou atualizando muito mais lá no Instagram, contando a história ao vivo. Cada dia o que acontece eu vou contando lá. Então me segue lá no Instagram, vou colocar aqui embaixo pra vocês saberem mais sobre essa história, tá bom? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ficou enorme. Muito obrigada por assistir. Um beijo e até a próxima. Tchau!